Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui para completar mais uma parte desse projeto bem interessante do Monster Hunter. Eu fiz algumas modificações e avancei um pouco também no projeto. Completei a parte de circuitaria dentro do peitoral, ligando, conectando todos os circuitos, e coloquei também aqui nessa parte do cinto uma estrutura mais reforçada de circuitos, né? Justamente para garantir que as partes eletrônicas e a bateria não saia com facilidade. Como vocês já tinham visto, a bateria vai aqui nesse buraquinho. Eu reforcei um pouco também as fiações. Outra melhoria importante que vocês vão ver vão ser as armas e o escudo, que eu dei uma boa avançada também, porque eu estava fazendo outros projetos em concomitância, então foi um pouco corrido para gravar e mostrar em detalhes, mas eu vou mostrar para vocês como ficou. Eu usei basicamente as mesmas técnicas de corte a laser, de utilização das espumas que vocês já viram nos vídeos anteriores, e a utilização dos LEDs também, WS2811. Bom, eu coloquei aqui em cima da máquina só para vocês verem, né? Essa é a máquina laser que estava cortando. Essa aqui é a parte de cima da espada, então vocês podem ver que a estrutura é basicamente a mesma, mesmas técnicas de corte, mesma parte de espuma, enfim. A única coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é que aqui, como a lança é muito grande, eu optei por usar esse cano aqui mais robusto e esse conector para botar a parte de baixo dessa lança, né? Para conseguir fazer um transporte mais facilitado, tanto para ir para o evento quanto para envio também pelos correios, por exemplo. Aqui vocês podem ver o mesmo conector, né, do LED e o encaixe da arma para mantê-la na posição de fato que a gente vê nos jogos, né? Eu devo revestir isso aqui com algum tipo de corino, né? Alguma coisa assim, para não ficar somente o cano, né? A amostra. E devo fazer, eu já passei a cola, né? O selante, e eu devo fazer a pintura logo mais. Eu vou mostrar para vocês o escudo também. Bom, a parte interessante do escudo é que ele foi feito usando as mesmas técnicas, e a diferença é que aqui na parte de trás eu coloquei os canos PVC para garantir com que a pessoa tivesse uma mobilidade tranquila, né, do escudo. Essa parte aqui eu sempre utilizo em escudos porque ela fica apoiando na perna da pessoa, no corpo, e essa parte aqui é para sustentar no antebraço, né? Seria algo nesse sentido aqui. Esse botão aqui é justamente para apertar a fumaça, e aqui tem a parte escondida das eletrônicas, né? Aqui eu tenho a máquina de fumaça que a pessoa pode remover para colocar o fog. Aqui, esses aqui são os conectores das baterias. Esse controle aqui é um controle remoto, está conectado com esse botão, justamente para... Porque o que acontece? Eu tinha duas formas de fazer a conexão do circuito do circuito dos LEDs juntamente com o circuito da máquina de fumaça. Porém, eu percebi que houve uma perca de eficiência da máquina quando você liga ela, justamente porque é uma máquina que consome. Bom, agora chegamos no momento de preparar as tintas que eu vou utilizar. No caso, eu vou passar com airbrush. Eu vou mostrar para vocês como é feita essa pintura e as etapas que eu utilizo para a pintura do airbrush. Nesse caso, muita gente me pergunta qual tipo de tinta que eu utilizo. Geralmente eu uso Decofix ou Acrylex. Sempre utilizo tintas metálicas, que eu gosto muito do tipo de tom que elas dão. Você vê que tem um certo brilho, né, na tinta. Eu acho bem interessante esse tipo de pigmentação. Eu posso fazer também mesclagens, né, de tintas, então todas elas são miscíveis em água. Eu utilizo um pouco de água aqui para fazer a diluição dessas tintas. O segredo de você fazer essas diluições para utilização no airbrush é deixar tudo muito bem misturado, então não pode ter pedaço de tinta que não foi misturada, e ela precisa estar bem líquida para conseguir passar para o airbrush. Só que ela não pode estar totalmente líquida, porque senão ela vai escorrer. Então geralmente eu vou
fazendo as misturas no olho mesmo, né? Já faz um tempo que eu faço isso. Como eu estou sem palito aqui de madeira, eu vou utilizar esses ferros para fazer as misturas. Quando você for fazer isso pela primeira vez, é interessante você ir fazendo de pouco a pouco, né? Colocar pouca tinta, colocar pouca água e vai misturando até que você vê a consistência correta do airbrush. Inclusive, é bom fazer sempre treinos com airbrush e tintas antes de você começar a pintar, para você ganhar experiência e ver qual é o tom, qual é a quantidade de água, a quantidade de tinta correta que você utiliza. Geralmente, essa quantidade aqui, ó, quando você coloca a tinta no pote e ela não escorre totalmente, que ela está quase no ponto certo, né? Então, eu geralmente com um pouquinho mais de água para ela ficar um pouquinho mais líquida, para ela ter uma cobertura um pouco melhor, até para você conseguir aproveitar mais, ter mais, conseguir aproveitar mais a tinta, porque a tinta ela escorre, mas não escorre tanto, ela ainda continua, né? Indica que a tinta está boa para utilização. Uma dica importante quando você for misturar tintas, então se você for utilizar, por exemplo, azul com branco, etc., fazer uma mistura específica, é muito importante, principalmente se você for fazer uma pintura de uma peça grande, como é a armadura toda, por exemplo, você fazer uma grande quantidade de tinta. Um copinho aqui cheio, por exemplo, ou 2. É muito difícil você repetir o mesmo tom de tinta sem o equipamento certo. Então, se você não tiver um medidor, algo que faça você consiga dosar os tipos de tinta, a quantidade de água, a quantidade de uma cor de outra, fica difícil você repetir esse processo e manter o tom que você chegou anteriormente. Então, a minha dica é, se você for fazer misturas de tinta, faça uma quantidade suficiente para pintar tudo de uma vez só. Se você não conseguir pintar tudo de uma vez um dia, bote a tinta que você misturou num pote fechado, de preferência com tampa, para que ela não seque, né? Ou então, de um dia para outro, se você for utilizar de um dia para outro, ou demorar um pouco mais, você bota um pouquinho mais de água para ela durar mais. Aí, quando você for pegar a tinta de novo, misture bem para os pigmentos que decantaram, né, no fundo do pote voltarem a se misturar na água. Isso porque se você for misturar de novo, muito provavelmente você não vai atingir o mesmo tom e vai ficar muito visível isso na hora que você for repintar a sua peça ou pintar outras pastas, tá bom? Essa aqui é a mais interessante que eu acho, né? Que parece que está tendo raios, né, saindo de toda a armadura. Bom, quando eu falo, a armadura ela pisca, né, de uma forma bem interessante. Enfim, eu vou continuar a fazer a criação desse projeto. Vou também colocar a parte do corino, né? Então, para a pessoa conseguir segurar e também para esconder o cano. E finalizar a parte de tecido aqui da frente, das costas e aqui da barriga também. Essa aqui é o escudo, eu coloquei a máquina de fumaça. Como vocês podem ver, basta apertar um botão aqui na parte de trás que a fumaça aparece. E eu achei bem legal a forma com que os LEDs sobressaem nesse novo material. Então, continue acompanhando para vocês verem mais desse projeto.